Olá, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha aqui nessa última atividade da nossa Semana do Meio Ambiente, do Alimento Orgânico e Agroecológico do Campus Pinheiral do IFRJ. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Espero que vocês estejam bem, que estejam protegidos em suas casas e seus trabalhos. Meu nome é José Arimateia. Sou professor da área de Gestão Ambiental e Recursos Hídricos do IFRJ, aqui do Campus Pinheiral, e estarei na mediação da atividade de hoje. Gostaria muito de agradecer a todas e a todos que estão participando dessa atividade conosco. Na lógica de, quanto instituição pública federal de ensino, que tem o compromisso com a formação, com a qualificação, com o ensino, com pesquisa, com a extensão, com a ciência, com o desenvolvimento da ciência e a divulgação dos conhecimentos científicos, é que nós estamos aqui hoje para essa última atividade da Semana de Meio Ambiente, do Alimento Orgânico e Agroecológico do nosso campus do IFRJ. As palestras da semana foram pensadas de forma a atender um público diverso, de uma ampla faixa etária e diferentes formações. Então, a gente convida você que você participe conosco, aqui pelo nosso canal do YouTube. Escreva aí no chat seu nome, de qual cidade você está participando, qual curso que você frequenta, se for nosso aluno ou de alguma outra instituição que esteja nos prestigiando aqui, de algum movimento social, de alguma entidade que você queira participar conosco, se registrar aqui. Vocês são todos e todas muito bem-vindos. Então, vocês estarão acompanhando essa atividade aqui pelo YouTube, mas nós vamos fazer no nosso chat um grande canal de interação com todos vocês. Para dar início à nossa palestra, eu gostaria de reforçar alguns avisos, né? Primeiro, por favor, registre a presença, que é fundamental para quem pretende receber o certificado. O link da presença constará no chat após cerca de 40 minutos da palestra corrida. E aí a nossa equipe de apoio vai disponibilizar no chat um link, você acessa lá e faz o registro da sua presença. Todas as perguntas podem ser realizadas pelo chat do YouTube e serão passadas pelo palestrante ao final da apresentação dele. Pedimos que você escreva, antes da sua pergunta, pedimos que você escreva a palavra pergunta em caixa alta, mas o seu nome, antes de escrever o texto da pergunta, do questionamento, porque aí facilita a nossa equipe a identificar lá no chat quais são as perguntas que vão entrar em interação conosco. A nossa atividade está prevista para se encerrar até às 21 horas, e o tempo de duração dela vai depender do quanto a gente vai conseguir interagir com vocês. Então, fiquem bem à vontade, participem, colaborem. É um grande prazer para toda a equipe de organização da semana recebê-los aqui no nosso canal do YouTube. A palestra de hoje é a palestra intitulada Restauração Florestal e o exemplo do programa Mananciais. O nosso convidado de hoje é o Flávio Augusto Moreira dos Santos. Quero convidar o Flávio para entrar aqui em nossa sala virtual, para que a gente possa fazer a apresentação do seu currículo. Então, boa noite, Flávio, seja bem-vindo. Boa noite, professor Arimateia, boa noite a todas e todas que estão nos acompanhando pela live. É um prazer enorme estar aqui. Prazer é todo nosso, Flávio. Te agradecendo já pela disponibilidade de passar essa noite aqui conosco, né? O Flávio, que ele é engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também licenciado em Ciências Biológicas pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre e doutor em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atua desde 2014 como mediador pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Fundação CEDERJ, no Polo de Nova Friburgo, e desde 2016 como especialista em recursos hídricos da AGEVAP, a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, aqui em Resende, atuando em prol dos nossos comitês de bacias. O Flávio, em seu trabalho no CEIVAP, ele planeja, executa e avalia o processo de ensino-aprendizagem,
no CEDERJ, né? Ele planeja, executa e avalia o processo de ensino-aprendizagem em aulas práticas das disciplinas de botânica, ecologia e educação ambiental do curso de graduação de licenciatura em ciências biológicas do CEDERJ, lá no Polo de Nova Friburgo. Ele participa da elaboração, do planejamento, gestão, supervisão, orientação, auditoria e avaliação de programas e projetos de conservação e recuperação ambiental, visando o aumento da oferta de serviços ecossistemas hídricos em microbacias estratégicas da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Além disso, acho que nos tempos vagos, nas horas vagas, ele desenvolve trabalhos acadêmicos na área de recursos florestais e engenharia florestal, com ênfase em silvicultura e manejo florestal e o foco em restauração florestal e provisionamento de serviços ecossistêmicos, com a implantação de arranjos de pagamentos por serviços ambientais. Então, é com esse currículo, com essa experiência e com essa juventude toda que a gente recebe aqui o Flávio, dando novamente as boas-vindas a ele e agradecendo por ter aceitado o nosso convite. E a partir daí, Flávio, eu passo a palavra para você, para que você fique à vontade, possa nos prestigiar hoje com bastante da sua experiência, dos seus conhecimentos aqui. Tá? A gente vai ter um espaço da sua apresentação, depois a gente abre o diálogo com o público, e nesse meio tempo a gente pode ficar à vontade também para dialogar, para conversar, para interagir. Fique bastante à vontade. Tá ótimo, professor, obrigado aí, né? Acho que o currículo, ele só serve para a gente contar um pouco da história e no final concluir que a gente não sabe nada, né? A gente não sabe nada, a gente só está no caminho do aprendizado. E é sempre bom espaços assim para a gente trocar informações, né? Trocar um pouco de experiência, ver por outros olhos, e aí a gente começa a agregar conteúdo, conhecimento e crescer. Eu vou começar a fazer a apresentação que eu preparei aqui, coloquei ela em tela cheia. Eu só preciso de um feedback para saber se todos estão vendo essa apresentação em tela cheia. Tá ótimo, Flávio. A apresentação está na tela e o som está excelente. Tá ok, então. Então, gente, mais uma vez, boa noite a todas e todos, né? É um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito contente com o convite e me senti muito honrado em poder representar, né, o CEIVAP, o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, nessa troca de experiências e poder apresentar e difundir o programa Mananciais do CEIVAP, que se iniciou em 2019 e que cada vez mais está ganhando corpo, né, em um programa muito legal, trabalha numa ótica muito apropriada ao tema que está sendo trabalhado nessa semana, né, de encontro aqui no IFRJ. Então, sem muitas delongas, eu vou fazer uma apresentação que é muito mais uma apresentação provocativa para a gente entrar no mérito do programa Mananciais em si, discutir um pouquinho o que é esse programa e depois deixar em aberto, né, nas perguntas, na interação com o público, para a gente especificar alguma parte desse programa. Bom, vou começar a apresentação, né, de uma forma introdutória, com algumas provocações interessantes. Eu não sei se todos viram isso, tiveram conhecimento, né, com certeza souberam do desastre, do mega desastre que aconteceu em Mariana, né, relacionado com o Rio Doce, um acidente na barragem da Vale, né, que de alguma forma tornou o Rio Doce quase morto. E numa ação inovadora, inédita no Brasil, né, o Rio Doce entrou na justiça contra o governo do estado de Minas Gerais e o governo federal. O Rio Doce entrou na justiça. Bom, essa foi uma tentativa, né, da organização Pachamama. Pachamama é Mãe Terra, né, na língua ameríndia, né, uma tentativa de trazer para o Brasil uma ótica de direito ambiental que já está sendo praticada na América Latina, em outros países. Então, o Rio Doce é um sujeito de direito. Mas será que todos nós conhecemos esse sujeito, o Rio, né? O Rio Doce, o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, o Rio Paraíba do Sul?
Será que nós efetivamente conhecemos esse sujeito? Então, um pouco dessa palestra de hoje é que a gente possa discutir essa relação que se tem do rio com o território, com as pessoas, para que a gente possa justificar a existência de um programa de investimento em serviços ambientais de conservação e recuperação de mananciais, sem que entendamos completamente como se relaciona o rio com a paisagem. E a gente não pode compreender, né, de uma forma 360 a relação de um programa que prevê melhorar a bacia hidrográfica. Bom, conhecer um rio, né, os livros de geografia da educação básica nos trazem algumas informações, como, por exemplo, quais são as partes de um rio, né? Temos as nascentes dos rios. Nascentes são manifestações, né, do rio, né? E é interessante porque as nascentes são facilmente entendidas por diversos públicos, né? É fácil as pessoas terem em mente o que é uma nascente de rio. Outra parte comum de um rio são os seus afluentes, né? Os corpos hídricos que vão somar ao rio principal e dar esse corpo, essa vazão. Temos o leito, né, o leito do rio principal, como uma parte integrante do rio, que muitas das vezes é associado com a presença única e exclusiva do rio, né, e as pessoas às vezes só recortam essa parte para chamá-la de rio. E por fim, né, e no fim, a sua foz, a foz do rio, que é onde o rio vai encontrar com o mar, se for um rio que se direciona para o mar, por exemplo, ou para uma bacia continental. Enfim, a foz do rio é onde termina o rio. Essas são as partes, né, que constituem o rio. E a gente tem, né, esse rio confinado num espaço territorial. Ele está confinado numa região, num corpo que a gente chama de bacia hidrográfica, que é delimitado pelos divisores de água. Então, tem um recorte topográfico que configura que qualquer gota de água que precipite nesse espaço vai alcançar o rio, né? Isso didaticamente falando, né? Existem exceções. Essa, a gente pode dizer que é uma visão individual do rio. Nós estamos individualizando um rio, uma visão em que a gente recorta o rio para falar sobre o rio. Fazendo isso, eu posso falar por um rio que todos nós aqui, né, que somos moradores, residentes ou atuantes na região, vamos conhecer muito bem, que é o Rio Paraíba do Sul, o principal rio, né, que corta aí o estado do Rio de Janeiro, mas também um dos principais rios do Brasil pela sua importância para o abastecimento público humano, né, tanto da região metropolitana do Rio de Janeiro, como mais recentemente também da região metropolitana do estado de São Paulo. Então, Rio Paraíba do Sul, essa bacia hidrográfica importante brasileira, ela é responsável por abastecimento das duas maiores metrópoles brasileiras. Confinando o Rio Paraíba do Sul à sua bacia, né, e numa visão superficial, a gente pode falar sobre como é o Rio Paraíba do Sul. Então, ele é formado aqui, ó, tem aqui na apresentação, os dois principais rios formadores do Rio Paraíba do Sul, o Paraibuna, que nasce no município paulista de Cunha, e o Paraitinga, que é um rio que nasce no município paulista de Areias. Esses dois rios, né, têm as suas nascentes principais, né? Então, a nascente é uma parte do rio, a gente conhece essas nascentes. E aí, o rio Paraitinga e o rio Paraibuna, eles se unem, eles confluem, eles se encontram, né, na região de Paraibuna. Antigamente, essa é uma foto da década de 50, como vocês estão vendo aí, né? A confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna, formando o rio Paraíba do Sul. Então, Paraibuna significa
águas escuras. Paraitinga significa águas claras. E eles se juntavam e formavam o rio Paraíba, rio de águas rasas. Essa confluência, um marco importantíssimo, né, para o rio Paraíba do Sul, ele se perdeu com a instalação da barragem para o represamento, né, e aproveitamento hidroelétrico das águas do Paraíba do Sul, né, em Paraibuna. Então, a gente perdeu esse marco. Hoje, o que se tem é essa barragem no local. Ao longo do leito do rio, né, obviamente, né, o rio Paraíba do Sul recebe milhares de afluentes, alguns afluentes são importantíssimos, né, são rios fundamentais para manter a vazão do rio Paraíba do Sul, e outros de menor calibre, né, mas o leito do rio Paraíba do Sul está muito bem encaixado nessa região que nós estamos. Eu estou falando de Resende, né? O campus do IFE em Pinheiral. Então, nós aqui conhecemos muito bem o que a gente pode chamar de Médio Paraíba do Sul, né? Que é uma região de vale, em que a gente tem um leito bem encaixado do rio Paraíba do Sul, né? Uma área também de vazante, né? Do rio Paraíba do Sul, que se acomodava, né? Nessa planície. Nós temos aqui bem delimitado, né, o leito do rio Paraíba do Sul, o crescimento das cidades ao redor desse leito. Aqui, uma imagem de Volta Redonda, da Volta Redonda do Paraíba do Sul. E a foz do rio Paraíba do Sul também é possível ser conhecida, fica no município de São João da Barra, um município fluminense, né, já um município litorâneo, em Atafona, nessa região de Atafona, está aqui a imagem, né, e hoje o mar entra no rio Paraíba do Sul e não o contrário, né? Bom, essa é uma explicação individualista, né, do rio Paraíba do Sul. E além dele, a gente pode também mostrar ou identificar a bacia do rio Paraíba do Sul. Essa bacia está identificada em amarelo, né? Esse recorte, que são os divisores de água da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Um território bastante significativo, são 62 mil quilômetros quadrados, e cerca de 6 milhões aí de campos de futebol, o pessoal gosta de fazer essa associação, né? E esse território ele está recortado por 184 municípios, total ou parcialmente inseridos aí na bacia hidrográfica. Nesse território vivem quase 6 milhões de pessoas, né? E toda uma região muito importante do ponto de vista de desenvolvimento nacional, já que a gente tem as duas maiores metrópoles, né, e muito próximo também Belo Horizonte, outra capital. O rio Paraíba do Sul, ele é chamado de um rio federal porque ele nasce no estado de São Paulo, atravessa o estado do Rio de Janeiro, fazendo a divisa com o estado de Minas Gerais. Então, a bacia hidrográfica tem território nesses 3 estados brasileiros, portanto, o rio Paraíba do Sul é considerado um rio federal. Mais uma vez, essa é só mais uma descrição, né, segundo uma ótica de visão individual do rio Paraíba do Sul, um recorte. Mas a gente pode fazer também um recorte de entendimento dos rios a partir da sua visão, vamos dizer, fisiológica, de funcionamento, né, dos rios. Aí a gente precisa entender a dinâmica que a água alcança na bacia hidrográfica. Eu estou sinalizando aqui, né? A gente tem, talvez vocês não consigam enxergar muito bem o meu cursor, mas a entrada principal da água na bacia, através da precipitação, a gente tem alguma entrada relacionada à interceptação horizontal de água, né? De umidade, através principalmente da vegetação arbórea, mas a entrada predominante de água na forma de precipitação. Essa água, ao entrar na bacia, ela vai infiltrar ou escoar, e infiltrando, ela abastece os lençóis freáticos, né? Ou se armazena no solo. Há um estoque dessa água no solo, que é ela quem vai manter o rio vivo quando não estiver acontecendo o evento de precipitação. Então, para esse conjunto, ficou um pouco ruim a cor aí, né? Mas para esse conjunto de água no solo, água do lençol freático e a água superficial, na forma dos rios e nascentes, a gente chama esse conjunto de manancial.
Estou colocando essa definição porque o programa do CEIVAP é programa Mananciais. Então, é um programa voltado para esse conjunto de águas, né, que formam aí, né, esse estoque de água no território, na bacia hidrográfica. Água no solo, lençol freático, né, que se constitui em água subterrânea, e os rios e nascentes, as águas superficiais. A esse conjunto damos o nome de manancial. Podemos falar, então, né, que nesse conjunto manancial, a nascente do manancial talvez possa ser encarada como a chuva, né? É uma provocação, mas seria então a chuva a principal nascente do rio? Olha, esse é um ponto muito importante para a gente trabalhar na ótica de conservação e recuperação de mananciais. Isso é algo a chamar bastante a atenção. Porque se eu considero que a nascente de um manancial, dê-me licença aí, né, para as comparações, né, para as denominações, tá? Estou chamando de nascente a chuva, né? Então, se a nascente do manancial é a chuva, não tem como nós trabalharmos conservação e recuperação de mananciais sem discutirmos como chega a chuva na bacia. Então, nós vamos falar sobre circulação de umidade, circulação atmosférica, nós vamos falar sobre precipitação. Não há como falar sobre isso sem mencionarmos as mudanças climáticas, sem mencionarmos como se dá essa dinâmica de movimento das massas de ar. Voltando aqui para o nosso Rio Paraíba do Sul. Vocês têm acesso a um portal chamado Siga CEIVAP, né? Vocês podem digitar aí no Google, né? O Siga CEIVAP, ele é uma sala de monitoramento em tempo real da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Lá a gente consegue encontrar esse diagrama, né, que a gente chama de reservatório equivalente. Somando todos os sistemas de reservação que existem no Rio Paraíba do Sul, nós conseguimos fazer um quantitativo de água que está armazenada no Rio Paraíba do Sul nesse exato momento. E aí, essa é uma imagem de ontem, né, da sala de monitoramento. Temos 47%, né, do reservatório equivalente preenchido. Então, a pergunta é, né, será que o Rio Paraíba do Sul está com fome de água, né? Será que ele está, de alguma forma, ameaçado pela falta de água que chega à bacia hidrográfica? Será que a sua nascente, precipitação, está secando? Isso é muito importante discutir se nós queremos resultados efetivos do programa Mananciais. Recentemente, passamos por crises hídricas severas, 2014 e 2015, precipitou muito pouco na bacia, tivemos eventos de estiagem atípico e esse reservatório equivalente caiu bastante, né, ao ponto de ameaçar o abastecimento público para dessedentação humana e de animais, né? Aproveitamento hidrelétrico, seus vários usos, né, ficam de alguma forma ameaçados quando a gente tem esse déficit. Então, para entender por que há um déficit de chegada de água na bacia do Paraíba do Sul, ou seja, a nascente do manancial Paraíba do Sul, as chuvas estão secando, estão diminuindo, precisamos entender sobre circulação atmosférica, precisamos entender e discutir o papel dos rios voadores. Então, existe o rio terrestre, nós já estamos falando sobre ele, e também precisamos entender o funcionamento dos rios aéreos, ou seja, essas correntes de massas de ar úmido trazendo chuva para a região sudeste do Brasil. E aí há um sistema, um mecanismo do qual participa inteiramente uma floresta que está muito longe da gente, a floresta amazônica, né, que é quem mantém uma quantidade de umidade suficiente para que haja esse corredor, né, de umidade vindo do oceano, vindo dessa evapotranspiração florestal para poder alcançar aqui o sudeste brasileiro e ter
essa quantidade de água na nascente dos mananciais através da chuva. Essa é uma animação de satélite de agora, agosto de 2019, mostrando a concentração de CO2 em baixa atmosfera. Essa cor mais avermelhada indica maiores quantidades de CO2. E aí nós vamos observar que na América Latina, principalmente na região amazônica, há uma quantidade muito grande, né, de CO2 atmosférico concentrado, e vocês podem observar que esse CO2 ele vai migrar até a região sudeste ali do Brasil, né, ele pega carona nesse mecanismo, né, de rios voadores, aí não são mais rios, né, são poeira, né, é fuligem, é CO2, né. Haja visto aí as imagens de como ficou o céu de São Paulo depois das queimadas em profusão na Amazônia no último inverno. Então, nós estamos observando por essa imagem que a Amazônia está sendo duramente degradada, essa floresta está ameaçada e, assim, estão ameaçados também os rios voadores. E se os rios voadores morrerem, é isso um presságio da morte dos rios terrestres também. Então, se morrem os rios voadores, nesse caso, se a floresta amazônica é deflorestada, se há um aquecimento global proeminente que muda a circulação atmosférica, tem impacto sobre a circulação atmosférica, e a gente tem uma perda, uma morte desse rio voador, nós teremos também morte não só do Rio Paraíba do Sul, como de um conjunto enorme de corpos hídricos no sudeste brasileiro, inclusive do próprio bioma Mata Atlântica. Nessa visão fisiológica, né, a gente precisa entender também, né, não só como chega a água, a bacia, né, como é a nascente chuva do manancial, mas também como depois de precipitada ou depois de interceptada, essa água alcança o solo e com ele interage, né? Aqui uma ilustração clássica, né, de como se dá essas possibilidades de interação. A água ela pode infiltrar diretamente no solo, né? E ela vai ter uma facilitação dessa infiltração de acordo com a cobertura que esse solo tem. Pode ter uma interceptação, e aí é muito importante, né, a presença das árvores como grandes interceptadoras, né, de chuva. Essa água ela pode também não ter tempo suficiente para infiltrar, mas acabar escoando superficialmente ou subsuperficialmente, né, até alcançar os rios. Então, os rios, do ponto de vista fisiológico, de funcionamento, respondem muito a essa relação da água com o território. Então, chove, a gente observa o escoamento superficial, a gente observa uma resposta do rio no aumento do seu volume. Para de chover, se a bacia é uma bacia saudável, ela mantém o escoamento, né, a vazão de base do rio. Aqui está pequeno, né, mas é um estudo clássico, né, do Helnet, né. Esse é um estudo que, de alguma forma, tenta dar proporções o quanto dessa chuva que entrou infiltra, quanto dessa chuva que entrou escoa, e quanto dessa chuva que entrou na bacia vai formar lá, vai abastecer lá os rios. E a gente vê que o abastecimento do rio é cerca de 1/3 da água que precipita. E grande parte da água que precipita volta para a atmosfera na forma de evapotranspiração, que é a transpiração do solo somada à evaporação, a transpiração das plantas formada, unida, né, com a evaporação do solo. Então, a gente tem esse conjunto evapotranspiração. A parte da água que entrou, ela volta para a atmosfera. E, voltando para a atmosfera, contribui de forma quanto mais para o microclima local, contribui de forma quanto mais para que se tenha, né, a formação de zonas de baixa pressão,
aumento das possibilidades de chuva e precipitação. Então, é uma resposta do território, né, que como se estivesse captando ou chamando mais água, né, para essa bacia. Né? É um investimento da bacia, né, para que se tenha a água de volta na forma de precipitação, de mais precipitação, mantendo assim os mananciais superficiais e subterrâneos. Ainda do ponto de vista fisiológico, né, a gente precisa tentar entender, né, essa dinâmica temporal. Então, quando chove, nós temos o aparecimento de corpos hídricos, né, que são corpos hídricos temporários, né, estão relacionados com o evento da precipitação. Sanada a precipitação, por algum tempo ainda se mantém alguns corpos hídricos que nós chamamos de intermitentes, mas que por algum período, né, do ano ficam sem se manifestarem, porque há uma redução da quantidade de água armazenada e esses corpos hídricos eles perdem, né, a sua manifestação. E temos também os corpos hídricos perenes, né, aqueles que, independente da época do ano, de maior ou menor precipitação, eles se mantêm ativos, reconhecidos, distintos, né, são os corpos hídricos perenes. Nesse evento de precipitação, a gente tem uma resposta, né, do escoamento superficial. Então, quando chove, a tendência da bacia, se o evento chuva for um evento muito concentrado, né, não há tempo, não há oportunidade de infiltração, e dependendo da cobertura do solo, esse tempo, essa oportunidade de infiltração é muito reduzida, então a água escoa diretamente, ela vai diretamente para os rios, né, há um aumento, né, da vazão dos rios, e aí essa água, ela foi embora, ela se perdeu, a bacia não conseguiu reter, segurar, guardar, armazenar, economizar, do ponto de vista de manutenção dos rios, né, essa água. Então aqui um exemplo pequeno, né, de um hidrograma, né, que é muito comum aí nas análises de hidrografia, de hidrologia, perdão, comparando, né, o hidrograma de uma área urbana com uma área não urbanizada. Então, vocês estão vendo aí um pico, um alto pico, né? A história de achatar a curva, né, da pandemia, né? Ela se aplica muito bem ao manejo de bacias hidrográficas. A intenção é achatar a curva do escoamento superficial, ou seja, reduzir essa rápida perda de água da bacia conforme há um aumento da precipitação e da vazão dos rios. Né? Então, a gente tem, numa área urbana, né, uma pequena oportunidade de infiltração. E na área não urbanizada, a gente tem maior oportunidade. Então, a gente não tem esse rápido aumento de vazão dos corpos hídricos, eles se mantêm, de alguma forma, mais harmoniosos, mais parcimoniosos em relação à paisagem. Uma coisa importantíssima, né, acabamos discutindo ali, né, é que essa cobertura que o solo possui vai estar diretamente relacionado com essa resposta, né, que a água precipitada vai dar em relação à vazão dos corpos hídricos. Aqui uma ilustração, né? Então eu tenho uma condição em que nós temos um uso sustentável, amigável, equilibrado, né, da cobertura do solo, né, com uma manutenção, por exemplo, na agricultura da palhada, né, de raízes, de árvores, né, de plantas arbóreas de grande porte, que têm raízes profundas, que formam quase que um emaranhado, né, de dutos que facilitam, dão oportunidade de maior infiltração e, assim, abastecem, recarregam os aquíferos. E, do outro lado, né, ou embaixo, a gente tem um manejo inapropriado do solo, compactação extrema, que reduz a oportunidade de infiltração. Bom, o curioso nessas duas formas de manejo, né, é que a gente vai, de alguma forma, ver a resposta
que a bacia vai dar de acordo com a sua cobertura. Então, aqui é um estudo de Borges, de 76, né? É um percentual de cobertura florestal em uma bacia modelo, né? Então, se eu tenho zero, se eu não tenho nenhuma cobertura florestal, o escoamento superficial ele é de 100%, né? A gente tem uma perda significativa da água que precipita na forma de escoamento superficial, que é um que a gente não deseja ter. Se a gente for progressivamente aumentando a concentração de vegetação florestal, cobertura florestal nessa bacia, nós temos aí um aumento da oportunidade, né, de infiltração e redução significativa do escoamento superficial. Aqui embaixo, no estudo do mesmo autor, agora em 2005, né, a taxa de infiltração em diferentes coberturas do solo. Então, na floresta nativa, a taxa de infiltração é a maior, né? A gente está falando de 95% aí, perdão, 95 milímetros por hora, né? Enquanto que na pastagem, em uma pastagem mal manejada, né, cerca de 10%, 10 milímetros, desculpa. Então, é uma perda significativa da oportunidade de infiltração. E a oportunidade de infiltração é como eu guardo, reservo a água na bacia hidrográfica para manutenção dos rios no momento em que não tiver a precipitação. Então, eu estou falando que eu estou guardando água na bacia para manter os mananciais subterrâneos e superficiais quando a nascente chuva estiver fechada, vamos dizer assim. Mas nesse ponto em específico, a gente abre uma nova ótica sobre os rios, que é uma visão agora não mais relacionada à fisiologia, mas relacionado também com a forma com que esse rio se socializa, né? Então, o rio, enquanto sujeito, ele se relaciona como um componente da paisagem, né? E aí ele vai se relacionar com toda a biota que se tem nessa bacia, né? A gente tem uma relação direta, muitas das vezes, mas sempre, né, de alguma forma indiretamente relacionada. Então, os rios não podem ser entendidos fora do seu contexto de inter-relação com a paisagem, com os fatores bióticos e abióticos predominantes naquele espaço, né, bacia hidrográfica. E deles, principalmente, né, a relação social do rio com o homem. Então, aqui um exemplo, né, a título de exemplo, uma imagem de um meandro de um rio, né? Aqui a gente está vendo, numa visão individual, a parte do rio chamada leito. Estamos vendo também que esse leito, ele provavelmente, numa visão fisiológica de funcionamento do rio, numa época de maiores precipitações, ele tende a ocupar aqui a sua vazante, né? Ocupa essa parte, né, do território. Então, vamos dizer que a área de vida desse rio aí se expande por todo esse território. Então, nesse local, esse rio se relaciona, né? Então, tem toda uma série de ecossistemas que tem como base esse funcionamento do rio, um funcionamento natural do rio, né? Um equilíbrio, vivem em equilíbrio. E aqui eu posso chamar a atenção, por exemplo, né, para a vegetação que ocupa esse pedaço do território. Uma vegetação que é extremamente adaptada à condição de esporadicamente sofrer alagamento, ter um lençol um pouco mais menos profundo, né? Então, plantas que são adaptadas a essa condição hidrófila e higrófila, né? Existem também a fauna associada a esses ambientes. E, de alguma forma, o homem também pode se associar de forma perfeita a esse ambiente natural, desde que procure o equilíbrio. E aqui eu, provocativamente, estou colocando uma gravura alusiva a populações nativas
que por muitos séculos ocuparam esse território de forma amigável, né, com os demais membros, vamos dizer assim, desse conjunto biosfera, de uma forma mais equilibrada, né, de uma forma mais parcimoniosa. Dessa forma, então, o rio se socializa muito bem. Aqui nós estamos entendendo como o rio se socializa. Porém, né, a população humana moderna, ocidental, consumista, né, ela tem uma relação que é um pouco diferente dessa população que nós aludimos aqui como uma relação perfeita dos ameríndios aí, né, dos nativos. Essa população humana, ela tende a ter um uso muito mais severo do território, uma transformação exacerbada dos recursos naturais em prol do seu conforto, bem-estar, né? E isso tem um impacto direto sobre todos os seus vizinhos, inclusive, né, o rio. Então, o rio sofre com a ação direta do homem no território bacia hidrográfica. Aqui um exemplo das transformações da agricultura que suprime a vegetação ciliar, a vegetação em zonas que são muito delicadas, né? As zonas ripárias em uma bacia, que são zonas que têm essa relação de guardar, né, o escoamento superficial, a afluência dos corpos hídricos. Então, eu tenho uma transformação dessa vegetação que protege também os rios numa vegetação útil para os interesses humanos, né? Como, por exemplo, a agricultura. E aí isso tem um impacto direto. Aqui está uma imagem que demonstra muito bem isso, né? A gente tem os sedimentos sendo carreados em maior profusão para os rios, né? Uma condição que é inapropriada para a saúde do rio. Então, aqui, essa socialização não se dá de uma forma harmônica. E aqui, né, em uma intensidade ainda maior, uma imagem aqui de Campos dos Goytacazes, um município fluminense. A gente poderia usar aqui a imagem de Resende, de Barra Mansa, de Volta Redonda, né, como cidades grandes, né, ao redor do rio e que tem uma relação nem um pouco amigável, né? São vizinhos que vivem em pé de guerra. E aqui um exemplo, né, também de como essa relação de degradação pode ser suficiente para matar ou extinguir um rio, né? Tudo por conta de uma vizinhança que não é harmônica. Bom, para entender um pouco mais, eu não sei como é que está o meu tempo, né? Mas eu estou entrando no assunto, né? Para a gente entender um pouco mais dessa relação, principalmente do homem, né, moderno com a natureza, né? A gente precisa voltar no passado, né? Eu aqui voltei muito no passado, né? Aqui uma figura para dizer lá dos primórdios, né? Uma alusão, né? Uma pintura que faz alusão ao paraíso do Éden, Adão e Eva, né? Vivendo em harmonia com a natureza, né? O belo, o perfeito, né? Mas essa relação, ela é lírica, ela é romantizada, ela é uma figura, né? Uma anedota religiosa. A nossa relação com a natureza não se deu assim no Éden, né? Nós precisamos voltar às nossas origens e entender a nossa relação com o território. Então, nós especiamos de primatas, né? E só especiamos de primatas porque estávamos nesse ambiente, nas savanas africanas. Então, o nosso nicho nativo, o nosso ambiente natural, né? Nós somos nativos das savanas africanas. Então, essa paisagem, a nossa paisagem mãe, né? É de lá que nós viemos. Nós, por exemplo, só somos primatas bípedes porque fomos forçados a se deslocar entre a pastagem, né? Entre os fragmentos de floresta e tendo a necessidade de andar e olhar por cima dessa vegetação rupestre, né? De gramíneas, fomos progressivamente especiando
e adquirindo o bipedalismo. Esse ambiente é o nosso ambiente natural e, intuitivamente, vocês vão observar, nós, homens de todas as gerações que sobrevieram, transformamos o ambiente no nosso ambiente materno. A agricultura nada mais é do que uma tentativa de transformação, né, desse ambiente para o nosso ambiente mãe. Então, eu cultivo plantas, muitas delas encontradas nessas savanas, e cultivo também, né, pratico a pecuária de animais que nós estávamos convencionados a nos alimentar naquelas savanas. Bom, entendendo como a gente se relaciona enquanto Homo sapiens com o território, precisamos também entender como nós ocupamos aí, e aí eu vou voltar aqui agora, por exemplo, do Brasil, para chegar lá no Rio Paraíba do Sul, né? Se eu tiver tempo ainda aí, por favor, me avise se eu estiver me prolongando muito. Bom, essa ocupação do território que hoje é o Brasil, né, pelas populações originais aí da América Latina, se deu através principalmente dos rios, né? Mas a gente procurou primeiramente o cerrado. O cerrado foi o primeiro ambiente em que nós ocupamos aqui na América Latina, na região, no território que hoje configura, né, o Brasil. Nessa porção territorial que hoje é o Brasil, nós ocupamos primeiro o cerrado. Quem quiser ler mais sobre isso, né, o livro A Ferro e a Fogo, a história da destruição da Mata Atlântica, traz muito isso, a relação, né, como se deu a ocupação desse território. Só mais tarde é que a gente vai conseguir, por exemplo, ocupar aqui a nossa floresta atlântica, né? Nesse bioma que a gente tem predomínio florestal, né? Da costa. Então, essa ocupação do ambiente se deu mais tarde e se deu de uma forma, vamos dizer, até um pouco amigável. Os ameríndios, né, as populações nativas daqui faziam um sistema de cultivo em cabruca, né? Então, limpavam, raleavam a floresta, né? Faziam ali uma mini savana, uma mini limpeza de território, né? Uma transformação, né, da cobertura do solo, e cultivavam e depois abandonavam e iam para outro trecho da floresta, e esse trecho tinha a oportunidade de se regenerar, então o impacto era reduzido. Nós tínhamos, então, uma relação amigável, né, da floresta com o homem, né? Isso é muito importante porque é uma grande transformação que nós fizemos no território, né? Quando eu suprimo a floresta, a gente tem impactos significativos sobre outros seres vivos e também sobre a paisagem. E lá na frente, né, até sobre os recursos que esse ambiente, esse ambiente natural tem. Então, eu tenho um empobrecimento dos serviços ecossistêmicos, porque muitos deles estão relacionados aí a esses ecossistemas florestais, que provêm serviços ecossistêmicos que são fundamentais, né, para o homem. Aqui uma imagem do Huygens, né? Ele pintou alguns quadros aí no início do século XIX, quando a colonização se intensificou na nossa região aqui, né, do Vale do Paraíba, e aí uma imagem bastante alusiva ao que eu estou falando. A nossa relação é de transformar a floresta em savana. Esse é um ímpeto nosso, né, transformar a floresta em savana. Aqui uma imagem, né, a gente imagina o quanto de biodiversidade, de indivíduos de grande porte não foram perdidos, né? Então, a ferro e a fogo, a Mata Atlântica foi destruída, foi convertida em pastagem. Esse pintor, ele é tão genial, né, que, como vocês podem observar, o céu não é azul.
o céu é cinza. Cinza por causa da foligem, das queimadas da floresta, porque a prática era derrubar as grandes árvores e incendiar o território. E assim converter, né, esse território em um território de savana. Aqui uma imagem, mais uma pintura dele, e vocês observem lá ao fundo, né, o maciço do Itatiaia, né, e essa paisagem já bastante convertida em savana. É interessante observar que essa conversão se deu, né, em grande parte, para a produção de essência e de riqueza para o homem, né? Então, a produção da agricultura, principalmente do café, né, nessa região da Mata Atlântica, a região do Vale do Paraíba, em que nós estamos, né? Essa é uma conversão que gerou muita riqueza, porque havia acumulado naqueles solos florestais milenares grande quantidade de nutrientes, fruto de um serviço ecossistêmico prestado ao longo de décadas, de milênios, por esses ecossistemas. Esses ecossistemas deixaram como herança essa riqueza de solos, que foi suficiente para abastecer uma produção insustentada de café, que gerou muita riqueza, muita riqueza. Toda a opulência do Vale do Paraíba, né, pode ser ainda hoje vista, né, foi na base da conversão dos estoques gerados pelas florestas milenares em riqueza e luxúria para o homem. No entanto, essa reserva acaba, né? E com ela vem também a pobreza, né? A pobreza está relacionada com a pobreza do território. Então, paisagens pobres, comunidades pobres, empobrecidas, essa é a verdade, porque a paisagem sempre foi rica e opulente, porém, mal manejada, destruída, ela gera a pobreza. E, né, a pobreza, ela gera a miséria, né? A miséria, por exemplo, está aí relatada, né, nessa imagem. A gente vê a produção pecuária insustentada, de baixíssimo rendimento, uma condição de miséria e penúria, né? Pastos secos, sem vida, compactados, solos sem nutrição, sem fertilidade, por conta do mau manejo, né, da supressão de floresta para a produção de riquezas voláteis. Aí também a questão do fogo, né? Bom, parece que eu estou falando do passado, né? Parece que eu estou falando de coisas do século XIX, mas isso está acontecendo exatamente agora na floresta amazônica e, como nós vimos, vai ter repercussão direta sobre nós aqui. Essa transformação, e eu estou falando tudo isso, né, como um ímpeto humano de transformação do território, vai reverberar inevitavelmente nos mananciais. Então, aqui um exemplo, né, de uma paisagem que nos é comum, um mar de morros aqui no Vale do Paraíba, completamente rasgado por vossorocas. E vossorocas, na linguagem indígena, ou indigenista, né, quer dizer terra que sangra, terra rasgada. E não poderia ser melhor, né, o nome, né? A paisagem começa a se degradar a partir da degradação da conversão do uso do solo pelo homem, pela ação humana. E aí eu fecho, aí eu chego, né? Eu chego nesse ponto com uma imagem bastante ilustrativa. Um investimento pungente aí, né, no mercado imobiliário, né, nas construções civis, aí, altíssimo investimento, e o rio, o recurso hídrico, o recurso natural que vai ser a base de sustentação aí das populações que vão habitar esse espaço, degradado. E degradado por conta dessa ação humana. Então, o rio, que tem como vizinho indesejado esse homem degradador, vai morrer. Mas ele não vai morrer sozinho.
vão morrer também todas as espécies que dele dependem, inclusive os sapiens, os homens, né? A menos que encontrem outro planeta aí para ocupar. Tudo isso eu quis colocar como uma introdução, como um calendoscópio de ação, para que a gente pudesse entender a importância de um trabalho que tem como ótica atuar sobre a melhoria de um rio. Então, no Brasil, especificamente no Brasil, nós temos uma lei, a Lei de Águas, que ela estabelece, né, um sistema para a gestão das águas. E esse sistema para a gestão das águas nada mais é do que uma forma de enxergar o rio a partir dessas múltiplas visões de sujeito individual, da sua fisiologia e da sua relação social. Então, aqui um exemplo da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul serve para vários usos, né? Então, tem o aproveitamento hidroelétrico, industrial, o abastecimento para dessedentação humana e de animais, tem o uso da aquicultura, tem o uso agrícola, né? Então, esses vários usos das águas do Paraíba do Sul, né, exigem também que se faça uma reflexão para uma gestão correta dessas águas, visando atender todos esses usos, visando garantir que o Rio Paraíba do Sul tenha uma convivência plena, né, com seus vizinhos, né, com todos os que dela se relacionam, e também que funcione, né, de forma sempre melhor possível, né, e a gente busque ter uma relação harmônica de uso desse espaço territorial que é a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Para discutir isso, para refletir sobre isso, para deliberar sobre isso, para pensar, planejar, articular, existe um comitê. Política Nacional de Recursos Hídricos, ela define o Comitê de Bacia Hidrográfica. Usa, então, representantes da sociedade civil organizada, do poder público e dos usuários de água para decidir, discutir, pensar. É um plenário de águas que serve para pensar como essa bacia hidrográfica pode ser melhor gerida e que esse rio permaneça vivo e funcional. Para não confundir as siglas, né? Esse é o Comitê da Bacia do Rio Paraíba do Sul, o CEIVAP, chama Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Um comitê que trabalha nesse território, Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, nos 3 estados, né? São Paulo, Minas e Rio, e que tem a empresa, a associação AGEVAP, né? Associação para a Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, como seu braço executivo. Então, a AGEVAP e CEIVAP são coisas diferentes. O CEIVAP é o comitê, a AGEVAP, vamos dizer assim, é o seu braço executivo, é aquele que promove as ações, tá certo? Uma coisa muito importante, né, que a própria Política Nacional de Recursos Hídricos definiu, né, são as gerências, né, de água do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Então, assim como a gente tem o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, um comitê que abrange um território, né, um rio federal, um território de 3 estados, nós temos também comitês de afluentes e também de regiões hidrográficas relacionados aos estados. O comitê, a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, está dividida em 7 comitês. A gente costuma, convenciona falar comitês afluentes, né, de rios afluentes do Paraíba do Sul. E aqui, ó, exemplificado em rosa, né, marcado em rosa, nós temos o Comitê do Médio Paraíba do Sul, que é onde nós aqui estamos lotados, nós estamos dentro da região de gestão, né, do Comitê do Médio Paraíba do Sul. A função do CEIVAP, enquanto Comitê Federal, é articular
a relação desses 7 comitês, um deles o Médio Paraíba do Sul, para que os projetos e programas comunguem ações conjuntas, sinergéticas. Então, a lógica é fazer com que a engrenagem funcione de forma orquestrada e que haja um ganho, né, um benefício para a bacia. Então, existem o Comitê Federal, o CEIVAP, e existem os comitês estaduais de cada um dos afluentes. Um deles é o Médio Paraíba do Sul. Para esse arranjo é que foi pensado o programa Mananciais. O programa Mananciais ele tem um objetivo muito integrador. Proteger, manter, recuperar, expandir, assegurar a oferta de serviços ecossistêmicos. Porque a gente entende que o serviço ecossistêmico vai gerar, vai reverberar de alguma forma na melhoria da qualidade e quantidade de água, né? Se bem planejado, né? Então, é a forma de manter aquele rio de forma harmonizada na paisagem. Pensar estratégias e soluções que vão buscar a sustentabilidade do uso do solo para que os recursos hídricos sejam conservados, para que a oferta de água em qualidade e disponibilidade anual seja aumentada. Então, aqui ilustrando, né, eu tenho um aumento dos serviços ecossistêmicos, né, aumento desses serviços promovidos pelos ecossistemas naturais que vão reverberar no aumento de água, em qualidade e disponibilidade, quantidade, eu já precisaria pensar em fazer reflorestamento lá na Amazônia, né? Então, qualidade e disponibilidade, trabalhando em bacia hidrográfica, que é onde eu consigo manejar, e isso tudo vai influenciar diretamente o bem-estar humano. O programa Mananciais do CEIVAP, ele atua na ótica de 2 entregas. Ele vai apresentar 2 grandes produtos, 2 grandes saídas. Uma é um projeto. Então, o programa Mananciais financia um projeto. Um projeto que tem um nome especial, chama Prisma. Projeto Participativo de Incremento de Serviços Ambientais na Microbacia-Alvo. O que é a essência desse Prisma? É chamar todos os moradores ou residentes sitiantes em uma bacia hidrográfica, nossa microbacia-alvo, né? Trabalhamos em microbacia. Chamamos essas pessoas e com elas pensamos estratégias e soluções de sustentabilidade para a bacia, para incrementar os serviços ambientais que os homens e mulheres que estão naquele ambiente, naquele território, podem ofertar. E, além disso, o programa Mananciais também tem como foco as intervenções, financiar intervenções. Então, não fica só no campo das ideias. Uma vez detectadas as intervenções, manejo adequado do solo, dos recursos naturais na bacia, há recurso para ser investido para otimizar ou colocar em prática esse planejamento. Eu vou explicar mais à frente o que está incluso aí no programa Mananciais, o que pode ser financiado, quais as intervenções ou obras, né, podem ser financiadas. Como que se dá a implantação do programa Mananciais? Se dá em 5 fases, né, 5 etapas, melhor dizendo. Etapa de mobilização, em que a gente chama, né, esse público para se relacionar, para pensar, propor ideias. Seleção, em que a gente vai escolher uma microbacia. Veja bem, a bacia do Paraíba do Sul, eu falei para vocês, são 6 milhões de campos de futebol. Uma microbacia, para que a gente consiga colocar recurso e ver resultado, não vai poder aí exceder 1.000 campos de futebol, né? Então, a gente precisa planejar muito bem qual a microbacia nós vamos trabalhar, para que ela seja um modelo, para que ela tenha maior resultado, para que o resultado dela seja numa condição em que há efetivamente uma perda de qualidade, disponibilidade de água, né? Aí a gente entra numa terceira etapa, que é a de projeto, a elaboração do prisma,
passa para uma quarta etapa, que é a de execução das intervenções desse prisma. Então, o prisma identifica a necessidade, por exemplo, de se fazer o reflorestamento em zonas ripárias da bacia. Nessa fase de execução, vão ser executados os replantios, a recomposição florestal dessas zonas. E, por fim, uma etapa de avaliação de todo o processo. E aí, o legal do programa Mananciais é que ele faz um ciclo PDCA. Terminado esse primeiro conjunto de 5 etapas, a gente tem um ciclo. E aí, o programa Mananciais volta lá do início e faz um novo ciclo. São, ao total, 3 ciclos, implantando, né, projetos, fazendo obras em microbacias para cada um dos comitês afluentes, para cada um daqueles 7 comitês, vão existir projetos, ciclos do programa Mananciais sendo implantados. Como eu falei para vocês, é um desafio muito grande fazer esse escalonamento de bacias hidrográficas aqui representado. Então, eu parto de uma bacia muito grande, a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Eu estou falando muito grande, mas do ponto de vista do Brasil, ela não é nem das maiores, né? Aliás, está muito longe de ser grande, né? Se eu for considerar as outras bacias brasileiras. Mas essa bacia de 6 milhões de hectares, nós vamos ter que recortar ela em regiões hidrográficas, aquelas 7 regiões hidrográficas que eu mostrei para vocês, que são dos comitês afluentes. Passa-se, então, para um outro nível, que é de escolher uma subbacia para trabalhar. Essa subbacia, ela tem que ser um manancial de abastecimento público. Então, a área de contribuição para um manancial de abastecimento público. Então, tem a captação para abastecimento público, toda a área do território, né, toda a bacia, a montante desse ponto, né, ou seja, toda a área de contribuição para esse ponto, de contribuição superficial, né, para esse ponto, ela vai ser possível de ser selecionada. Utilizamos alguns critérios aqui, em 2 níveis, né, em 2 dimensões, tanto de criticidade ambiental, tentando escolher bacias que são sensíveis, estão degradadas, precisam ser melhoradas, e também da dimensão de mobilização social, ou seja, não basta ter uma bacia que precisa de recuperação, eu preciso também trabalhar uma bacia que já tem mobilização social, já tem ação organizada de coletivos, para que a gente possa implantar um programa novo. E aí, seleciona-se uma subbacia prioritária para trabalhar. Dentro dessa subbacia, ela pode ter um tamanho ainda muito grande, de forma que o investimento que se pretende fazer não seja compatível, ou seja, não se tenha resultado, acabe pulverizando esse dinheiro, né, esse recurso, essas intervenções da bacia, não se tenha resultado efetivo. Então, recortamos mais uma vez, recortamos em microbacias, escolhemos microbacias, né, sob essa mesma ótica, as mais críticas do ponto de vista ambiental e que tem maior mobilização social, mas também preferimos bacias, microbacias de cabeceira, tá, para trabalhar. E dentro da microbacia, no momento oportuno de elaboração desse projeto chamado Prisma, são identificadas quais são as áreas da bacia que devem receber investimento. Eu não vou trabalhar 100% do solo da microbacia. Eu preciso ser estratégico, pensar em quais as áreas têm maior susceptibilidade ou maior sensibilidade hidrológica e atuar sobre ela. Aqui um exemplo de como está a implantação desse programa Mananciais. Nós temos aqui os 7 comitês afluentes, as porções territoriais dos 7 comitês afluentes. Aqui em rosa, claro, o Médio Paraíba do Sul. E aí a gente faz um recorte em subbacias. E aí escolhe a subbacia prioritária para o Médio Paraíba do Sul. Nesse primeiro ciclo do programa Mananciais, a subbacia prioritária é a de Rio das Flores, bacia que está ali no território pertencente ao município de Barra do Piraí, né? Tem um pedaço também em Valença. E dentro essa subbacia Rio das Flores, que é uma subbacia grande, 16 mil hectares, nós vamos escolher, né, uma microbacia para trabalhar.
esse trabalho de escolha já foi feito e foi eleito o alto curso, né, a bacia mais alta da subbacia do Rio das Flores, o alto curso do Rio das Flores, para receber o Prisma, nesse primeiro ciclo do programa Mananciais. Aqui um mapa mostrando, né, a localização da subbacia do Rio das Flores. Está vendo aqui um pontinho em preto, é a captação do Rio das Flores, né, que serve de abastecimento aí para a região de Valença, Rio das Flores. Essa subbacia de grande porte, né, foi eleita como subbacia prioritária. Para os próximos ciclos, teremos mais 2 ciclos, né, totalizam 3. Temos também as subbacias do Rio Barra Mansa e a subbacia do Paudalho, né, que é aí próximo de Pinheiral, né, da subbacia do Cachimbal. Então, essas são as próximas bacias que nós vamos trabalhar. Primeiro ciclo, Rio das Flores, segundo ciclo, Paudalho, terceiro ciclo, o Rio Barra Mansa. Aqui um exemplo, né, então eu falei para vocês, a subbacia do Rio das Flores é grande, o nosso investimento não daria resultado se não fosse planejado. Nós fazemos, então, um recorte de microbacia, escolhemos microbacias da cabeceira e elegemos aqui a cabeceira, né, o alto curso do Rio das Flores, essa região, como a microbacia alvo do Prisma, do Projeto Participativo de Incremento de Serviços Ambientais. Vai ser realizado nesse alto curso do Rio das Flores a partir desse ano de 2021. O que o Prisma, o que esse programa, o que esse projeto Prisma prevê? Ele prevê enxergar o rio nas suas múltiplas visões, individual, fisiológica, social. É obrigatoriamente um manancial de abastecimento público. Tá aqui o galãozinho de água para fazer alusão que essas águas, elas servem obrigatoriamente para abastecer populações humanas, né? Então, olhando esse rio, esses corpos, esse rio na sua plenitude, né? Nascentes, afluentes, leito, foz, ponto de captação, do ponto de vista individual, fisiológico, como funciona, como está a dinâmica de chuvas, a relação do território, a questão da existência de áreas de recarga em outras bacias hidrográficas, né, a comunicação dos lençóis freáticos não confinados, como se dá essa dinâmica hidrológica da bacia e como se dá a relação desse rio, desse corpo hídrico com o território, com a biota, com as comunidades que fazem uso da terra. Então, o Prisma, ele faz isso, ele congrega essas visões, ele chama as pessoas para debaterem e pensarem como manejar o solo, o território da melhor maneira possível para que se tenha ganhos de conservação, qualidade e disponibilidade de água, tá? Então, um projeto participativo, um projeto técnico, né, um projeto que tem esse nome Prisma, não por acaso, né, tá aí uma ilustração, né, de um prisma que decompõe a luz branca. A gente pode falar que decompõe investimento, dinheiro se transforma em várias ações, né, coloridas ações, para melhorar a qualidade e disponibilidade de água. E aqui eu vou demorar talvez um pouco mais nesse slide especificamente, né, para discutir um pouco do que o Programa Mananciais financia, do que o Programa Mananciais pode intervir em uma bacia hidrográfica, tá? Isso é muito pertinente, é muito importante. O tema da palestra foi restauração florestal, mas falar só sobre restauração florestal, sem discutir os recursos hídricos, a gente não teria essa lógica, né, de falar do programa Mananciais. Então, nesse slide, eu pretendo discutir um pouco mais do que é possível ser feito para que esse território que o homem modificou para o seu uso possa ser harmônico, né, e conviver bem com os recursos hídricos que dele depende o próprio homem. Então, por exemplo, né, se nós encontrarmos microbacias em que nós temos ainda remanescentes de vegetação nativa,
né, em estágio secundário, né, quiçá, né, quem dera, né, talvez não exista mais, né, primários, mas florestas bem conservadas, podemos pensar em modelos de conservação através da criação de unidades de conservação para reforçar esse ímpeto de conservação desses remanescentes. Sabemos que a Mata Atlântica ela é protegida pela lei da Mata Atlântica, né? Esses remanescentes são bem protegidos, né? Por legislação, mas a criação de unidades de conservação dá a possibilidade, por exemplo, de um uso conservacionista, não só preservacionista. Temos a possibilidade, né, de trabalhar numa interface entre esses remanescentes florestais e as áreas agricultáveis, ou melhor, de produção, trabalhar zonas de transição, né? Sistemas, por exemplo, agroflorestais, que têm uma dinâmica, né, de manutenção, de provimento de serviços ecossistêmicos muito maior, incomparável com os sistemas tradicionais de produção agropecuária. Então, esses sistemas podem ser financiados pelo programa Mananciais. Basta que o Prisma identifique onde deva ser colocado, onde deva ser feito. A restauração ecológica, principalmente das zonas ripárias, que são espaços da bacia hidrográfica, né? Regiões da bacia hidrográfica, que têm maior sensibilidade hidrológica, que vão comportar o rio no seu momento de cheia, né? Que vão segurar particulados nos momentos de escoamento superficial pronunciado. Então, restaurar ecossistemas. Nem sempre ecossistemas florestais. Então, a restauração aqui é ecológica. Se o ecossistema natural daquele espaço não é florestal, ainda assim buscaremos restaurá-lo, né? Se for florestal, existem hoje uma série de técnicas, né, de modelos, de meios de se restaurar, fazer a restauração, voltei aqui sem querer, se fazer a restauração desses ecossistemas florestais. Um plantio direto, um plantio de enriquecimento. Muitas das vezes nem é necessário fazer um plantio, uma intervenção tão severa, né, no solo. Às vezes é só necessário fazer o isolamento, a retirada dos fatores de perturbação que esse ecossistema muitas das vezes ainda consegue se regenerar, né? Então, entender como está funcionando esse ecossistema e como ele pode ser melhorado é o processo de restauração. É disso que o programa Mananciais vai lançar a mão quando identificar a necessidade de recuperar uma zona ripária. Podemos, numa próxima oportunidade, falarmos especificamente sobre esse aspecto, a restauração florestal. Esse programa, de uma forma inovadora também, ele se propõe, né, a fazer a recuperação de pastagens, né? Então, a recuperação de pastagens de forma sustentável, pastagem voisin, entre outros. Outra ação que é financiada nesse programa é, por exemplo, saneamento rural, tanto da unidade domiciliar como de produção agropecuária, né? Então, o saneamento é a destinação correta dos efluentes, né, e dos resíduos do domicílio e da produção agropecuária. Há também a possibilidade de investimento em sistemas sustentáveis de produção agropecuária, né, as integrações lavoura-pecuária-floresta, e também, de forma especial, muito importante, o manejo, né, da água nas estradas, a conservação, o manejo conservacionista do solo, né, da água e do solo nas estradas rurais. Bom, eu termino aqui a apresentação. Eu vou ficar à disposição da organização para responder alguma pergunta. Não sei se a gente vai ter tempo para responder aqui agora, né? Não sei se já pode descompartilhar a minha tela, a organização, né?
Posso sair aqui? E aí eu fico à disposição de vocês para responder perguntas. Se não for possível responder aqui agora, eu me comprometo a responder depois por e-mail. Tá aqui o meu e-mail sinalizado, tá ok? Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Flávio. Eu já caí, minha internet já caiu umas 3 vezes aqui durante a sua apresentação, mas eu voltei rapidinho. Se eu cair de novo, a Cris me substitui aqui. Mas, assim, só temos elogios aqui, queremos te agradecer, porque só temos elogios de todos aqui no chat. Estamos fechando com chave de ouro a nossa semana, com essa sua explanação. Viajamos no tempo, no mundo e no espaço, né, aqui com toda a sua conexão aqui de tempo, espaço e sociedade. E a gente agora, para poder entender, na verdade, eu acho que foi extremamente rico, né, para poder entender o princípio, né, o porquê da necessidade da gente ter alguns cuidados e como que as pesquisas andaram, como que a ciência andou, como que a gente evoluiu na técnica também, né, para que a gente pudesse chegar ao ponto de pensar e conceber dentro de um comitê de bacias um programa como esse, né, um programa que é financiado pelo Comitê Federal, pelo CEIVAP, e apoiado pelos comitês, né, estaduais, aqui o nosso Comitê do Médio Paraíba do Sul. E a gente tem aqui, então, uma boa quantidade de perguntas para a gente começar a brincadeira, né? Quero registrar aqui, a gente tem um público bastante diverso, nossos colegas, nossos alunos, nossos colegas professores, nós temos pessoas da comunidade, temos ex-alunos aqui conosco, então está um público bastante variado. Tá? A Gilda, ela pergunta para a gente, a Gilda Carvalho pergunta para a gente qual a explicação da CSN para o CEIVAP sobre a formação daquela montanha de escória. Eu vou deixar essa pergunta da Gilda mais para o final, para a gente poder tentar envolver algumas perguntas mais diretamente ligadas ao tema. Gilda, só um minutinho, mas eu não vou fugir dela, não. Tá? Outra pergunta da própria Gilda, se essa crise hídrica iminente que está sendo noticiada é algo em decorrência dos últimos 2 anos de desmatamento desenfreado ou é uma soma de fatores a longo prazo? Você quer que a gente faça... Vamos bater uma bola? Eu acho que seria ótimo, professor. Mesmo porque o senhor também é um assíduo conhecedor do tema. Tem muito mais experiência do que eu e acho que a gente pode bater uma bola, vai ser bastante legal. Então, mas vou tentar levantar a bola, né? Eu acho que, então, assim, a gente tem que ter claro, né, que essa questão dessa crise hídrica que está sendo anunciada, ela já foi vivenciada na nossa região em algumas outras vezes, lá no ano 2003, lá no ano de 2014, 15, como o Flávio chegou a citar aqui. Ela está rondando a gente numa bacia vizinha aqui, né, do Rio Paraná, que abastece parte de São Paulo. Tem impactos aqui na nossa região, porque nós estamos tirando água do Paraíba para compensar a falta de água lá, para abastecer a região metropolitana de São Paulo. Mas é uma questão que cada dia tende a ficar mais recorrente, né? Então, ter um tempo de recorrência é menor. Então, a ideia é que, infelizmente, a gente vai ter que conviver cada dia mais, em tempos menores, com essas situações de escassez ou de excesso de água, né? São os extremos de falta e excesso de chuva, considerando que a gente tem esse conjunto muito bem desenhado pelo Flávio na sua explicação, de que nós estamos mexendo nas ações de microclima, né, que impactam diretamente no microclima, mas também, em especial, no macroclima do planeta, que aí a gente foge muito da nossa zona de interferência, né? Então, Flávio, se quiser colaborar aí, complementar, eu acho que é... Muito legal, professor. Eu acho esse ponto que o senhor abordou fundamental. A gente está diminuindo o tempo de recorrência, né? Está ficando cada vez mais comum eventos extremos. E esses eventos extremos estão relacionados com uma mudança severa, né, que nós estamos observando no clima global, mas também, né, um acumulado das mudanças, né, das transformações locais, né? Então, a gente tem uma perda muito grande de cobertura florestal, transformação, conversão de áreas florestais locais, que a gente já não tem mais alguns potenciais locais de aproveitamento dessa água que chega, e da mudança climática global como um todo, que vai ter essa ordem de macro escala aí que está chegando pouca água para o Sudeste, né?
Então, isso Os também... nossos mananciais, né? Os nossos mananciais. Acho que é extremamente importante, né, essa pergunta do Giovanni, para todo mundo entender que aquilo que lá na década de 80, 90, início dos anos 2000, parecia um diálogo assim, muito longe da gente, né, isso cada vez é mais realidade e é cada vez mais necessário as intervenções locais para que um grande conjunto dessas intervenções possa inverter uma tendência de degradação que a gente tem hoje nos grandes biomas brasileiros, seja a Mata Atlântica, como muito bem desenhado aqui, apresentado pelo Flávio, seja o Cerrado, que já tem 50% da sua área destruída, ou seja a Floresta Amazônica, que é a nova fronteira aí que o agronegócio vem engolindo a nossa mata dia após dia, né? A Daniele Nunes, nossa colega, pergunta: o aumento do desmatamento da Amazônia, bem como as queimadas no Pantanal, que interfere diretamente na formação dos rios voadores. Dito isso, o que podemos esperar em relação à justiça hídrica? Garantia de acesso equitativo a todos os sujeitos humanos e não humanos para 2021 e 2022, com as previsões de seca extrema para os próximos meses. A Dani aí fez um colóquio aí para a gente ficar mais 3 noites discutindo o tema, mas, na verdade, é uma pergunta extremamente importante para que a gente possa também fazer essa localização. E aí eu acho que vale a pena, quando ela fala em justiça hídrica, vale a pena você voltar ao tema do Rio Doce enquanto sujeito, né, de direito ambiental. Eu acho que como a gente pode, de repente, replicar essa condição também para o Rio Paraíba e para cada um dos entes que a gente, né, busca aqui. Eu acho que tem um gancho aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Que é fantástica, né? A justiça hídrica, esse termo é bastante adequado, né? E a gente vai observar que se houver um déficit de abastecimento, né, a população sempre mais suscetível, mais fragilizada, é justamente a população mais pobre, mais empobrecida. Então, trabalhar, né, nessa lógica, entender essa lógica de que o problema de déficit hídrico também é um problema social grave, né, e que uma parcela pequena está se beneficiando, né, com o aumento das áreas para produção agrícola, para benefício próprio, de mineração, né, para benefício próprio, mais uma vez, ou seja, convertendo recursos naturais em recursos próprios, né, isso é uma nítida injustiça, né? A natureza está sendo privada do uso comum para o uso particular. E aí vai reverberar naturalmente em faltas como essa, por exemplo, de qualidade e disponibilidade de água. Então, acho que entender... Sim, professor. Não. E é uma coisa que a gente vê, né? E que também essa injustiça com o ente natureza, ou com os entes da natureza, mas também essa injustiça se redistribui na sociedade humana, né? A partir do momento que você passa também a conviver com sérias situações que nos remetem a um outro termo, que hoje é a questão do racismo ambiental, né? A partir do momento que você tem uma grande segregação de fatias da população, né, que passam a não ter mais direito à água, acesso à água, ao saneamento e ao direito à saúde e à vida, e essa fatia da população, né, geralmente aquela marginalizada do processo histórico todo que você mostrou para a gente, marginalizada do desenvolvimento econômico, e muitas das vezes tem a cara do negro, do pobre, né, das mulheres, muitas das vezes, como sendo entes, né, diretamente ligados a essa injustiça e a falta de acesso a esses bens. E o que a Dani coloca também muito bem, né, sinalizado, que não só humanos, né? Então, a lógica do Rio Doce como sujeito de direito abre esse precedente, né, para que nós entendamos que a justiça, né, o direito não deve ser antropocêntrico. Ele deve se distribuir também aos outros indivíduos, né, que comungam. Agora, recentemente, acho que foi no domingo passado, vi uma reportagem no Fantástico de que algo semelhante, né, um cachorro entrou na justiça, né, algo semelhante ao que foi feito com o Rio Doce. Então, o cachorro é sujeito de direito, reivindicava condições
mais apropriadas no condomínio. Então, essa lógica... Vi também uma outra informe, que é na Índia, recentemente, agora, esses dias, né, os pássaros, pela condição de terem asas, eles passam a ter a liberdade do voo, e, portanto, eles são proibidos nas gaiolas. Então, assim, a gente começa a construir, né, uma lógica diferente de interpretar também a relação jurídica do ente pássaro, que, por natureza, né, se movimenta pelas suas asas e ele fica limitado, impedido de ir e vir a partir do momento que a gente engaiola e prende os nossos pássaros. Né? Então, acho que são aí... Muito legal. É um pouco o universo que a gente tem vivido, e aí muitas dos nossos alunos que saem daqui, de repente, vão para o campo do direito, vão atuar no direito ambiental também, né, e passam a ter também outro olhar sobre essas questões. Né. Muito legal, Daniela, a sua pergunta foi bastante legal. E ela pergunta ainda, né, considerando como o Rio como um sujeito de direito, se não seria necessário repensar a política nacional de recursos hídricos. Sim, sim. Essa lógica, né, da natureza enquanto sujeito de direito, né, ela já aparece na Convenção de Justiça da América Latina. E existem alguns países em que isso já está aplicado, né, efetivamente já tem causas ganhas de Rio, por exemplo, né, com essa mesma ótica de direito, né. Se nós importarmos esse conceito para a justiça, só para lembrar, né, a continuidade desse processo, né, ele foi julgado improcedente justamente porque não se reconhece o Rio como sujeito de direito na legislação, né, no direito brasileiro, na Constituição, enfim. A gente, trazendo essa lógica, essa ótica para a Constituição, para a justiça brasileira, abriria um precedente enorme de trabalho para que a própria Política Nacional de Recursos Hídricos alcançasse em maior grau aquilo que ela se pretende, que é fazer gestão de águas, né? Então, eu acho que a gente ganharia muito se tivesse essa lógica, né? Ao mesmo tempo, Flávio, não dá para a gente não refletir sobre quem constrói as leis no Brasil. Então, o papel de cada um de nós, né, na escolha dos nossos representantes, seja nas câmaras de vereadores, seja nas assembleias legislativas, seja no Congresso Nacional, na Câmara ou no Senado, que é, no fundo, o espaço, o cenário, né, o plenário que discute e que é o território onde se dão os grandes embates para que a gente possa tentar construir um novo olhar sobre esses espaços. Então, não tem como a gente dissociar tudo que a gente viu aqui hoje, tudo que a gente viu, na verdade, em todos esses 3 dias dessa semana, né, sem entendermos que existem atores e fatores políticos diretamente atuando, intervindo, e isso é o bom da política, né? Na verdade, a gente tem que também desmistificar que tudo que é política é coisa ruim. Na verdade, é construir a boa política para que ela possa refletir nas nossas leis esse nosso entendimento novo sobre a nossa relação com o ambiente. Né? Faço aqui uma pergunta do Alexandre Donato. Ele pergunta assim: se todas as pastagens do Brasil aderissem à integração pecuária-floresta, e ele coloca dentro de um cenário utópico, ele sabe, seria otimismo, pessimismo ou realismo estimar que a recarga dos nossos aquíferos dobraria? Tem que pensar também, né, que as espécies arbóreas são grandes exportadoras, né, dessa água subterrânea para a atmosfera, né? Então, é provável que a gente tenha aí um ganho relativo, sim, né? Porque a infiltração com certeza vai ser potencializada, mas a gente precisa entender bem como que é o comportamento da bacia hidrográfica, porque existem regiões da bacia hidrográfica que são mais propensas à recarga dos aquíferos subterrâneos, outras que não são tão propensas. Então, talvez pensar em compatibilizar essas predisposições do território, né, a produção seria o ideal, né? Eu não sei,
eu imagino que se nós tivéssemos, né, uma possibilidade de enriquecer o que hoje é pastagem com floresta, nós teríamos uma mudança significativa do microclima local, isso sem dúvida nenhuma, né? Indubitavelmente. E teríamos também, provavelmente, uma redução dos eventos extremos, e principalmente, como falou o professor, talvez um prolongamento, né, desse período de retorno aí de eventos extremos. Dados do nosso Siga Ceivap, né, que você citou, e que estão compilados aqui no nosso Atlas da região hidrográfica do Médio Paraíba, o trabalho que a gente fez do Comitê de Bacias, nos mostram que 70% da região do Médio Paraíba é formado por pastagens. E a gente vê, pela condição hoje do cenário, do macrocenário regional, são, em sua grande maioria, pastagens abandonadas, maltratadas, e que anualmente, ou pelo menos a cada 2 anos, elas são acometidas de incêndios, né? Então, certamente, eu acho que a gente trabalhar em qualquer mecanismo que ganhe tecnologia, incremente a presença da árvore, né, no sistema, ele certamente nos traz um ganho de recarga. Só não dá para a gente afirmar, como o sonho do Alexandre, né, que esse aquífero dobraria, essa disponibilidade de água dobraria. Isso a gente não consegue afirmar, mas certamente que a gente teria um retorno interessante. E não à toa, né, essa é uma das práticas que está prevista lá no Prisma, né, no projeto Mananciais. Né. O Aloísio de Souza Sabença pergunta: como mudar o cenário dos afluentes do Rio Paraíba do Sul em Pinheiral? Todos recebem esgoto sanitário sem tratamento. Esse é mais um desafio, né? O saneamento, muitas das vezes, né? E aí, em especial, falando sobre o programa Mananciais, a gente acaba focando muito também, né, na degradação que está relacionada ao ambiente urbano, né? E aí fica claro a questão da produção ambiente de esgoto, rural, né? Não, quando a gente tem a situação do ambiente urbano mesmo. Então, fácil entender no ambiente urbano que a produção de esgoto degrada o rio, que o lançamento de resíduos sólidos diretamente nos rios vai degradar o rio. Mas existem outros fatores de degradação tão severos como, né, essa que é concentrada às cidades. E para essa, em específico, para as questões de saneamento, né, existem alternativas, né, que estão presentes aí nas políticas. É obrigação, né, dos municípios, né, enquanto garantir o saneamento básico, né, e aí fazer esse trabalho, né, de cuidar, né, dos efluentes que estão sendo lançados. E a gente está vendo que a gente falhou bastante, né, são anos, né, em que a gente refaz os marcos, né, as metas, né, de saneamento. É preciso pensar em um modelo que seja efetivo, porque os que nós temos ainda não se mostraram eficientes. Com certeza. E aí, Luiz, não só em Pinheiral, a gente tem a grande maioria dos municípios, principalmente dos pequenos municípios, não só dos pequenos, mas municípios como Barra Mansa e Barra do Piraí, que são de grande porte, têm uma capacidade muito pequena de captação e tratamento de esgoto. A gente tem o destaque de Resende, que tem um serviço hoje concessionário privado, né? A gente tem o destaque de Volta Redonda, que, quanto concessionário público, o site de Volta Redonda é o que tem melhor resultado nisso. O Comitê do Médio Paraíba fez um raio-x desse saneamento, e a gente tem dados um pouco sobre isso. E fizemos, inclusive, um edital em 2018 para que o Comitê do Médio Paraíba pagasse aos municípios, desse aos municípios, os projetos básicos e executivos de elaboração de sistema de esgotamento sanitário. Porque enquanto a gente não tiver o sistema próprio do município, pensado, planejado com tecnologia, com as técnicas hoje disponíveis, né, e em execução e implantados, né, a gente não tem como tirar o esgoto dos rios. Então, é uma teia complexa. Né? Pinheiral, por exemplo, tem uma realidade de urbanização muito caótica em muitos bairros da cidade, né? Então, não é um desafio pequeno, mas, infelizmente, o município de Pinheiral não se inscreveu nesse edital para receber o seu projeto de graça em 2018. Só veio a se reinscrever agora em 2021,
Então, agora ele entrou na fila e vai demorar. Nós já estamos fazendo os projetos de Itatiaia e Rio das Flores. Os próximos são Coatis e Porto Real, que já estão em licitação. E, por fim, vamos fazer Rio Claro e Piraí, no distrito de Arrozal, que é um distrito que muito nos interessa, porque ele joga carga de esgoto no Rio Caximbau, que é um afluente que corta o nosso campus aí em Pinheirão. A professora Cristiana nos pergunta: considerando a importância da vegetação nativa para a conservação dos recursos hídricos, poderia descrever sobre a situação atual da restauração florestal na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul? Então, valorizando aí a presença da vegetação nativa, né, dos nossos remanescentes de Mata Atlântica, a Cris pergunta um pouco sobre a situação atual dessa restauração na bacia do Paraíba do Sul. Doutora Cristiana, a gente acompanhou, né, alguns marcos, né, também de metas, da mesma forma que o saneamento, criaram-se para a restauração florestal, né, 50 milhões de hectares, 12 milhões de hectares, né, como o Acordo de Paris, o fomento à cadeia, né, o desenvolvimento de modelos e técnicas ajustadas à recuperação, à restauração ecológica florestal na Mata Atlântica, né? Vimos um movimento, uma articulação institucional, várias instituições tinham um momento de calor, né, vamos dizer assim, né, nessa frente. E ela perdeu muita força, muito fôlego, muito espaço nos últimos 5 anos, né? Deu uma desacelerada bem significativa. Havia, né, a construção de modelos econômicos, né, e sustentáveis para a restauração, para a cadeia da restauração florestal, e muitos deles passaram a não se viabilizarem porque estavam fundamentados, por exemplo, em investimentos privados, né, que acabou com toda a crise que vem se prolongando há tanto tempo, né, a dificuldade dessas empresas privadas fomentarem essas ações que, de alguma forma, pela falta de legislação específica, não se tem incentivo, né? A gente tem hoje as fontes de recurso principais, né, que seriam, por exemplo, essa própria fonte de recurso da cobrança pelo uso da água para restaurar áreas que são hidrologicamente mais sensíveis, mas também existem fontes de recurso, como, por exemplo, os fundos de compensação, né, por ações de supressão de vegetação, impactos ambientais, crimes ambientais, que poderiam ser revertidos para essas ações em larga escala de restauração florestal, mas que ainda tem uma certa dificuldade de acontecer no ritmo a que se pretendia inicialmente. Um outro input que se deu, né, significativo, foi com a aprovação da Lei 12.651/2012, né, a nova Lei de Proteção da Vegetação Nativa, ou como dizem, novo Código Florestal, em que previa-se, né, depois da aprovação do CAR, a existência do PRA, o Programa de Regularização Ambiental, e que essa regularização ambiental demandaria muito esforço de restauração, né? Todas as propriedades vão ter passivo ambiental, né? Vão ser raríssimas as exceções, então haveria um incremento dessa cadeia potencializada, né, por essa lei, o que também não se mostrou ainda uma realidade, tendo em vista que o próprio CAR foi adiado algumas vezes, o PRA não foi regularizado na maioria dos estados, né? O fomento que se deveria dar não se foi viabilizado, a gente está vendo estados com dificuldade financeira, então existe ainda aí uma diferença entre o discurso e a aplicação prática. E a cadeia da restauração que muito se desejava que fosse potencializada ainda não se tornou uma realidade. Mas alguns estudos da SOS Mata Atlântica nos mostram, né, que, para nossa felicidade, né, o bioma Mata Atlântica, em especial alguns ecossistemas florestais desse bioma, tiveram um incremento nesse período, né, aí dos últimos 10 anos, por conta justamente das mudanças de uso do solo, né? Muitas áreas de regeneração natural foram viabilizadas e a floresta voltou aos poucos. É lógico que essas áreas precisam ser assistidas, entender se essa dinâmica realmente foi recriada, se essas áreas precisam de cuidados, mas a gente teve também uma resposta da própria natureza dizendo assim, nós queremos
esses projetos em profusão, estamos aqui para ajudar, né? Então, agora é esperar que efetivamente esses arranjos se confirmem. Exatamente. Novamente, a importância da gente ter gestão pública consciente, competente e comprometida com a gestão das ações públicas, das políticas públicas, e comprometida com o fortalecimento dos órgãos ambientais, que infelizmente não é o cenário que a gente tem visto, né, nos últimos tempos aqui no nosso país. O Marlon Sarubi da Silva pergunta: na sociedade atual, a água passou a ser vista como recurso hídrico em sentido utilitarista, e não mais como um bem natural disponível. Como as instituições de ensino e pesquisa podem trabalhar essas questões? Aí a pergunta de quem está de dentro da instituição, perguntando para quem está de fora da instituição. Muito legal. É muito legal. Bom, a água, enquanto recurso hídrico, né, ela vai ter essa conotação, né, de talvez um insumo produtivo para uma empresa, por exemplo, que tenha muitos recursos, ela trata isso como um insumo produtivo, não tem maiores dores de cabeça, né? Uma vez aprovado o seu uso, ela tá usando sem dó nem piedade, vamos dizer assim, né? Mas a consciência que a lei foi clara, né? A cobrança pelo uso da água não foi uma instituição de uma mora, um imposto, né? Uma multa, foi um instrumento para racionalizar o uso do recurso, né? O uso da água para, de alguma forma, dinamizar os seus diversos usos, né? Então, quando a gente começa a associar água a quem tem acesso, né, e se tem através de recurso financeiro, aí você gera um passivo não só ambiental, mas também social muito grande. Vou dar um exemplo, né, típico, né? Eu sou natural da cidade de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, estava lá na madrugada do dia 11 para o dia 12 de 2011, né, quando teve o maior mega desastre, né, cataclísmico da história brasileira, né, chuvas torrenciais, inundações, deslizamentos. Nós fomos dormir no dia 11 de janeiro com um galão de 20 litros de água mineral custando, na época, R$ 5,50. E acordamos no dia seguinte, pós-tragédia, esse mesmo galão custando R$ 25. Então, quando a gente monetariza, né, recursos que são fundamentais, né, que são imprescindíveis, a gente pode correr esse risco de transformar, né, em um insumo simples e que o dinheiro pode pagar e incutir nele todos os outros problemas ambientais e sociais que ele poderia gerar. A mesma coisa está acontecendo anualmente agora com a geosmina, a presença da geosmina, que contamina a água captada para tratamento na estação do Guandu, né, que leva a água sem condições de consumo para a população da região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí, nesses eventos, né, nesses períodos desse evento, eu estava morando no Rio de Janeiro no ano passado, quando aconteceu pela primeira vez, e o litro, a garrafinha de água mineral, o litro de água ou o galão de água subiu 100% em uma semana, 2 dias, né? E aí você vê mais um mecanismo de exclusão social, de exclusão ambiental, que se dá por essa visão monetarista, utilitarista que o Marlon destacou aqui para a gente, e que se traduz nessas questões concretas do dia a dia da gente, que a gente, né, precisa incorporar e a gente, então, ter a capacidade de pensar um mundo diferente, de pensar uma intervenção diferente e tudo mais. Flávio, nós já chegamos aqui às nossas 2 horas de conversa, né? O papo fluiu muito gostosamente e agradavelmente. Nós só temos a te agradecer por essa oportunidade. Não sei se eu perdi mais alguma pergunta aqui, acho que não. Tem uma pergunta... sim, vamos voltar à pergunta da Gilda, que fala sobre a questão da montanha de escória, né? Então, Gilda, primeiro eu vou te dizer o seguinte: o Flávio não é a pessoa que trabalha a nível de CEIVAP, né, com essa questão, né? Vou aliviar um pouquinho a resposta do Flávio.
né, ele trabalha exatamente mais com essa área da recuperação florestal e dos impactos dos serviços ecossistêmicos, né, mas não sei se você gostaria de comentar alguma coisa, Flávio, sobre isso. O meu comentário é que, assim, eu sou ignorante com relação a todos os cenários que se desdobram a partir desse evento, desse fato. Tenho consciência do fato aí pelas mídias, né, e é uma coisa que eu já também pude presenciar, que foi tema, sim, de discussão e debate no âmbito do comitê. Então, Gilda, existem pessoas preocupadas e trazendo esse tema como debate dentro do comitê, tá? Mas eu desconheço para poder me posicionar ou dar maiores informações, porque não conheço totalmente o fato, né, sobre todas as seus desdobramentos. Mas o comitê, ele está aí para justamente discutir qual a relevância, né, que poderia ter uma ação potencialmente danosa para os recursos hídricos e é essa a função do comitê. E aí, completando a fala do Flávio, né, nós temos 2 comitês, como a gente explicou, o Comitê CEIVAP, que é o Comitê Federal, que também tem abordagem sobre o tema, e a gente tem o Comitê Estadual, que é aqui da nossa região, do Médio Paraíba, e nós, do Comitê do Médio Paraíba, já fizemos uma reunião com o INEA para buscar entender a questão, entender o problema. Marcamos agora, tá, nesse próximo mês de junho, uma reunião com o Ministério Público e o INEA, onde a gente espera, porque muitas dessas coisas, inclusive, por um tempo, não sei se ainda estão, essas são explicações que a gente vai buscar, eles correrem em sigilo de justiça, sem acesso a muita gente, né, todo mundo, e portanto, a gente está começando essa intervenção, e já falamos com o INEA, já falamos com o Ministério Público, e agora vamos fazer uma reunião conjunta, Comitê, INEA e Ministério Público, para que a gente possa se apropriar melhor e, ao mesmo tempo, buscar algum tipo de encaminhamento, sugestão, intervenção, busca de apoio do Comitê Federal e de a própria Defensoria Pública e outros entes que possam colaborar no assunto. A gente realmente não tem muito dessas informações para dar. A grande questão é todo o volume de escória, né, ali depositado tem impacto, sim. Agora, a gente não sabe o nível do impacto, esse monitoramento é feito hoje praticamente todo pela própria CSN ou pela RASCO, que a gerencia, que é contratada pela CSN para poder gerenciar lá o pátio de escórias, né, e a gente quer ter minimamente alguns mecanismos de controle social sobre o problema, né, para que a gente possa também entender como que a empresa, que inclusive é membro do comitê, faz parte do comitê e tem assento no comitê, né, pode, e o comitê pode intervir nesse processo para que a empresa possa diminuir gradativamente ao longo do tempo. É uma ação de médio prazo, né, o risco e o problema que a gente tem aqui na nossa região. Então, gente, eu só posso agradecer a todas as manifestações de vocês, né, quanto a essa nossa palestra do Flávio. A gente tem aí, né, a oportunidade de ter o Flávio morando aqui na nossa região, importado lá de Friburgo, então ele atua com a gente aqui no CEIVAP, mora hoje em Resende. Eu só posso te agradecer, Flávio, por compartilhar seus conhecimentos e a presença de todas e todos nesse evento, né? A gente foi extremamente didático com a sua fala, estava um pouquinho ansioso, meio nervoso no começo, a gente trocou uma bolinha antes, né, da conversa, mas foi extremamente didático, e acho que nós que temos aí um público diverso, como você mesmo viu, e temos público de alunos dos cursos técnicos, principalmente em agropecuária, meio ambiente, mas essa é uma palestra para todos os nossos alunos, importante esse conhecimento. Temos aí alunos do curso da biologia, estamos abrindo um curso de agronomia e temos alunos dos cursos de pós-graduação, né, hoje em desenvolvimento regional e sustentabilidade, e também em educação e direitos humanos. Essa palestra é uma palestra que abordou basicamente temas que interferem na vida de todos nós e que interagem com todos nós. Então, quero passar a palavra para você, para que você possa fazer suas considerações finais e a gente encerrar aqui a nossa atividade.
Professor Arimateia, primeiro, muito obrigado pela mediação, né? O senhor foi bastante conciliador, né? Organizou muito bem, né, a nossa apresentação. Acho que a gente conseguiu criar uma dinâmica de interação muito legal. Fiquei bastante feliz com o resultado. Eu agradeço também a participação, as perguntas foram maravilhosas, né? A gente aprende também com as perguntas, porque a gente consegue enxergar. A gente diz, né, que o que move o mundo são as perguntas, né? Então, a gente começa a enxergar sobre outros pontos de vista, isso é muito bom. Era esse o objetivo aqui, né? Trocar ideias, construir novos pensamentos e muito obrigado pelo convite, muito obrigado, eu cumprimento ao senhor e a todo mundo da organização, né, que colocou, né, aqui no ar, né, organizou tudo isso, e a gente fica à disposição para outras oportunidades. Foi um prazer enorme poder estar aqui, aprender com vocês, e acho que o meu muito obrigado aí se estende também, né, ao comitê, né, a todo mundo que trabalha na gestão de recursos hídricos, né, que me trouxe lá de Friburgo para cá e me colocou nessa baila, e que muito me honra poder compartilhar e trabalhar nessa área. Obrigado. Nós que agradecemos, Fábio. Você já ouviu aquela história que não tem almoço de graça? Você conhece essa piada, né? Então, assim, aqui também não tem almoço de graça. A gente não trouxe você aqui por acaso, né? Então, a gente tem um interesse, né, profundo de estreitar as relações aqui do IFRJ, do nosso campus de Pinheiral, com os trabalhos dos nossos comitês, seja o Comitê do Médio Paraíba, seja o Comitê do CEIVAP, né? E, em especial, esse projeto Mananciais, ele tem muito da nossa cara, muito do nosso DNA. Nós que, inclusive, estamos instalados numa antiga fazenda cafeeira, que foi de um dos barões do café aqui da nossa região. Então, nós temos aí também um DNA histórico de retratação, de resgate, de reconversão, né, dos danos que nós causamos a esse nosso território. Então, eu quero, nessa oportunidade, deixar o convite para que a gente possa estreitar os laços com o CEIVAP, em especial com você, a partir do projeto do programa Mananciais, para que essa ação do programa, que é uma ação de médio prazo, né, possa ter a presença e a participação dos nossos alunos dos cursos técnicos, dos cursos de graduação e dos cursos de pós-graduação, vivenciando experiências de pesquisa, experiências de extensão no campo, vivenciando experiências de ensino, né, e enriquecendo e abrindo oportunidades. Hoje a gente percebe, né, que essa linha também é uma linha importante na abertura de oportunidades de emprego, de geração de oportunidades de emprego, de geração de renda para o produtor rural, mas também emprego para técnicos de nível técnico, de nível superior, e a gente está aqui tentando colaborar também com essa formação. Então, não tem almoço de graça, não. A gente quer essa parceria se consolidando e você nos ajudando também nesse processo todo, aí, interagindo. Queremos ir para o campo com vocês, com as equipes, queremos fazer essa interação aí, trazer o de melhor que a gente puder para a nossa região. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Uma boa noite. Até breve. Beleza. Bom, com essa palestra, então, nós encerramos as atividades da Semana do Meio Ambiente, do Alimento Orgânico e Agroecológico do Campus Pinheiral do IFRJ de 2021. Lembrando que você pode assistir novamente essas palestras, pode encaminhar o link para um amigo ou uma amiga que tem interesse no tema e assim ajudar a divulgação de conhecimentos e experiências que nos ajudam, que colaboram com a criação de uma nova referência de convívio com a natureza, onde reina o respeito, o diálogo, a capacidade de construção coletiva e colaborativa entre os homens e as outras espécies e o meio físico em que vivemos. As palestras estarão disponibilizadas aqui no canal do nosso canal do ECUI. Dou uma boa noite a todos e a todas, cuidem-se, mantenham o distanciamento social o máximo que puderem, use adequadamente máscaras, lavem sempre as mãos ou use o álcool 70 para a higiene das mãos. Enquanto a vacina não estiver garantida no braço da grande maioria da população, essa é uma necessidade de sobrevivência nossa. A boa notícia é que, a partir de hoje, a nossa região começa a vacinação dos profissionais que atuam na educação e nós, servidores do IFRJ, já entramos na fila de vacinação e começamos hoje a nossa etapa de vacinação. Uma boa noite para todos. Foi um grande prazer poder dividir essa mesa com o Flávio. Queremos agradecer a toda a equipe de todos os cursos que estiveram envolvidos
na comissão de organização do evento, e em especial a equipe que esteve aqui dando suporte técnico, a Amanda, a Giovanni, a Cris, a todas as pessoas que estiverem aqui no suporte dessa nossa semana, em especial dessa nossa palestra de hoje. Uma boa noite, ficamos com Deus, aproveitem o final de semana, vamos descansar um pouquinho. Obrigado.